quando a máquina não pode roubar sua alma. Quantas vezes você já se perguntou por que faz o que faz? Acordar, trabalhar, viver uma rotina que muitas vezes parece mecânica. E ainda assim, algo dentro de você grita que existe um sentido maior. O perigo é quando esquecemos de ouvir essa voz, porque no silêncio dela, o mundo começa a decidir por nós. E quando o mundo decide, nos tornamos apenas mais uma peça de engrenagem. Propósito não é só uma palavra bonita para livros de autoajuda. Propósito é combustível invisível. É o sopro que faz você levantar quando todos esperam que você caia. É o que transforma um emprego em missão, uma tarefa em obra, um simples ato em legado. Sem ele, até a vitória perde o gosto e a rotina vira prisão. O maior erro que alguém pode cometer não é fracassar. O maior erro é viver sem clareza do porquê está fazendo o que faz. É como pilotar um navio sem bússola, esperando que as ondas decidam seu destino. Quem não descobre o próprio propósito, acaba servindo ao propósito de alguém mais. E não se engane, não é sobre grandes feitos. O verdadeiro propósito se esconde nos detalhes. Ele está na mão que ajuda sem ser vista, na palavra que consola sem esperar aplausos, no esforço silencioso de quem decide dar o melhor de si quando ninguém está olhando. O mundo chama isso de obrigação. Deus chama de excelência. Mas há um ponto crítico. Propósito sem consciência vira apenas sobrevivência. Quando você faz sem entender por que faz, algo dentro de você morre um pouco a cada dia. E um coração que vive sem direção é o terreno perfeito para a mediocridade crescer. Hoje, a pergunta que ecoa é simples, mas profunda. Você está usando a máquina ou a máquina está usando você? Porque a diferença entre as duas respostas é a diferença entre viver e apenas existir. Havia um homem chamado Samuel Keller. Ele não era famoso, não era rico, não tinha nada que chamasse a atenção do mundo. Trabalhava em uma grande fábrica de engrenagens, uma daquelas onde o som do metal engole até os pensamentos. Dia após dia, o trabalho era o mesmo: apertar parafusos, alinhar peças, manter a linha de produção viva. No entanto, algo em Samuel o tornava diferente. Enquanto todos viam apenas uma esteira interminável de aço e graxa, ele enxergava histórias. Cada peça que sai daqui, pensava, carrega o suor de mãos invisíveis. E se é assim, que o meu suor também carregue amor. Era simples, mas era propósito. Certa vez, a fábrica decidiu instalar uma nova máquina. Ela era capaz de automatizar quase todo o processo. Para muitos, aquilo era o futuro. Para Samuel, era um alerta, porque por mais avançada que fosse, aquela máquina jamais poderia sentir. E o que não sente, não pode dar vida ao que faz. Meses depois, um incidente aconteceu. Um defeito na linha fez Samuel ser sugado para dentro da engrenagem. Entre dentes de ferro, ele sobreviveu ileso, como se o próprio aço tivesse se curvado. Quando saiu, sujo de óleo e com o coração acelerado, ouviu um engenheiro dizer: ele sobreviveu porque já fazia parte da máquina. A frase ecoou nele por anos. Parte da máquina. Mas será que era isso que ele queria ser? Não. Naquele dia, Samuel decidiu algo que mudaria tudo. Posso até usar a máquina, mas minha alma nunca será dela. O que faço não é para a linha de produção. O que faço é para o legado que ninguém vê. Essa história não é sobre indústria, nem sobre engrenagens. É sobre você. Quantas vezes você já sentiu que a vida queria te transformar apenas em mais uma peça? Quantas vezes percebeu que precisava lembrar quem realmente é, antes que o mundo esquecesse por você? A excelência não está em ter mais recursos, nem em receber aplausos. Excelência é fazer o melhor com o que você tem, até que Deus te dê mais para fazer melhor ainda. É uma escolha diária, uma batalha silenciosa contra a mediocridade que tenta se disfarçar de conforto. Há professores que entram em sala apenas para dar aula, mas há outros que entram para mudar destinos. Há pais que criam filhos para o mundo,
Mas há pais que criam filhos para o céu. A diferença não está na tarefa, mas no coração que a sustenta. Samuel Keller entendia isso. Para ele, cada parafuso era uma assinatura invisível. Cada peça, um pedaço de história. Não porque alguém estava olhando, mas porque ele sabia que o que se faz em segredo, o céu testemunha em público. Esse é o segredo da excelência. Trabalhar para algo maior do que você mesmo. Talvez hoje você olhe ao redor e sinta que seu esforço é em vão. Talvez ninguém reconheça, mas deixa eu te dizer algo. Tudo o que é feito com propósito deixa marcas que o tempo não apaga. A diferença entre o comum e o extraordinário não está no talento, mas na intenção que o move. E sim, haverá dias de cansaço. Haverá momentos em que a rotina vai tentar te engolir. É nesses dias que você precisa lembrar. Você não é apenas parte da engrenagem. Você é a alma que dá vida a tudo o que toca. Seja no trabalho, no casamento, na fé ou no sonho que parece distante, a pergunta continua ecoando. Você está fazendo apenas o que é necessário ou está escolhendo ser excelente mesmo quando ninguém exige isso de você? Há algo mais perigoso que o fracasso. A mediocridade que se veste de conforto. É quando você começa a dizer para si mesmo: assim está bom, já dá para o gasto. É nesse instante que o brilho do propósito começa a apagar. E sem perceber, você se transforma naquilo que mais temia. Apenas mais uma engrenagem que gira sem direção. Samuel percebeu isso cedo. Depois do acidente, ele passou a observar tudo com novos olhos. Via colegas que tinham abandonado sonhos, trocado paixão por rotina e coração por automatismo. E a cada olhar vazio, ele fazia uma oração silenciosa. Que eu nunca esqueça que o que faço é maior do que eu. A mediocridade não chega de uma vez. Ela entra devagar, como uma sombra sutil, até que um dia você acorda e não reconhece mais quem se tornou. É por isso que a excelência não pode ser um lugar onde se chega. Excelência é horizonte. Você anda e ele se afasta. Você avança e ele continua lá, chamando você para nunca parar. O mundo tenta nos convencer que sucesso é ter mais, mas a verdade é que o maior sucesso é nunca deixar a alma se perder no meio do caminho. O que você conquista por fora não tem valor se por dentro você se torna vazio. E talvez esse seja o maior desafio. Continuar dando o seu melhor quando ninguém está olhando, quando ninguém aplaude, quando o reconhecimento não vem. Porque o verdadeiro teste de caráter não é o palco iluminado, mas o corredor silencioso onde apenas você e Deus sabem o que está sendo feito. Por isso, se hoje você sente que está caindo na engrenagem, lembre-se, não deixe que a máquina roube sua alma. Você nasceu para muito mais do que apenas sobreviver. Você nasceu para deixar marcas que ecoam na eternidade. Um dia, uma criança perguntou a Samuel: "O que você faz na fábrica?" Ele sorriu e respondeu: "Eu não faço peças, eu construo histórias." Aquela resposta parecia simples, mas carregava todo o sentido da vida dele. Ele entendeu que, no fundo, ninguém vive apenas para si. Cada ato nosso toca alguém, direta ou indiretamente. Você pode estar pensando: mas o meu trabalho é simples, a minha vida não tem nada de extraordinário. Deixa eu te dizer, a grandeza não está na visibilidade, está no coração com que você faz. Uma mãe que ora pelo filho no silêncio transforma gerações. Um professor que acredita em um aluno muda destinos. Um homem que decide fazer o certo, mesmo sem aplausos, escreve páginas que o tempo não apaga. Foi assim que Samuel se tornou inspiração. Não porque era perfeito, mas porque nunca aceitou ser apenas mais um. Ele entendeu que cada pequena escolha é um tijolo em uma obra, que vai muito além do que os olhos podem ver. E isso é o que dá sentido ao trabalho, à vida, ao sacrifício. Talvez hoje você esteja em uma rotina que parece sem cor. Talvez o mundo não veja seu esforço, mas saiba, o céu vê. E tudo que é feito com propósito cedo ou tarde floresce.
Não permita que a pressa do mundo roube a profundidade do que você nasceu para ser. O comum só permanece comum até que alguém decida colocar amor nele. É o amor que transforma tarefas em legado, que faz da rotina uma obra-prima. E é esse amor que o mundo mais precisa agora. Amor que não busca holofotes, mas que acende luzes invisíveis. Lembre-se, ninguém nasceu para ser apenas uma peça. Você nasceu para ser a faísca que dá vida à engrenagem. E quando você entende isso, até o ato mais simples se torna eterno. A vida vai sempre te colocar diante de uma escolha: ser parte da máquina ou ser a alma que a move. Uma escolha diária feita nos pequenos gestos, nas decisões silenciosas, no esforço que ninguém vê. É isso que separa quem apenas passa pelo mundo de quem deixa marcas nele. Samuel, já idoso, olhou para trás e percebeu que não tinha troféus, nem prêmios, nem fama. Mas tinha algo que nenhuma máquina poderia fabricar: uma vida cheia de sentido. E é isso que importa no fim. Não é sobre quantos viram, mas sobre quantos foram tocados pelo que você fez. Talvez hoje você esteja cansado. Talvez esteja questionando se vale a pena continuar. Então escuta isso. Toda semente plantada com propósito tem um tempo para florescer. O invisível de hoje será o testemunho de amanhã. Não pare. Não negocie sua essência. Não permita que a pressa do mundo apague o que Deus colocou dentro de você. A mediocridade é barulhenta, mas a excelência é silenciosa. É como uma chama que não precisa de gritos para iluminar. Você não precisa provar nada para ninguém. Precisa apenas lembrar quem é e por que começou. O resto o tempo se encarrega de revelar. O mundo não precisa de mais máquinas. O mundo precisa de corações que batam forte o suficiente para transformar aço em arte, rotina em propósito e vida em legado. E esse chamado é para você. Hoje, diante da sua rotina, diante do seu trabalho, diante dos seus sonhos, há uma voz perguntando: você vai apenas girar a engrenagem ou vai ser a alma que a faz viver? Se você chegou até aqui é porque algo dentro de você está despertando. Não é por acaso. O mundo está cheio de pessoas que sobrevivem, mas vazio de pessoas que vivem com propósito. E você foi chamado para ser a diferença. Não importa onde você esteja agora. Não importa o tamanho da sua tarefa. O que importa é a escolha que você faz hoje. Deixar que o mundo te molde em mais uma peça. Ou decidir que cada gesto seu carrega um pedaço de eternidade. Não espere condições perfeitas. Comece com o que tem, onde está. E faça o melhor que pode. Excelência não é sobre chegar. É sobre nunca parar de caminhar. É sobre viver de forma que, quando olharem para a sua vida, vejam que o seu trabalho não era apenas trabalho. Era amor em movimento. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe. Deixe que ela seja a faísca que acende outros corações. E lembre-se, você não é parte da máquina. Você é a alma que faz tudo viver. Inscreva-se no canal, ative o sininho e junte-se a nós nessa jornada de fé, propósito e transformação. O mundo precisa da sua luz. E ela começa agora.